Às 2 da manhã, Mateus pedala pelas ruas escuras de Alfama, o peso de um segredo antigo apertando o peito. Expulso de casa aos 17 por ser quem é, ele aprendeu a esconder o coração. Mas quando André, dono de um café, abre a porta com um sorriso que desarma, Mateus sente algo novo. Um copo d'água oferecido, uma pergunta simples. Sempre corres assim? O passado grita para fugir, mas o olhar de André sussurra para ficar. Será que ele ousará sentir de novo? Mateus, 22 anos, pedala com força, o vento frio de Lisboa cortando o rosto. Entregador de bicicleta, ele vive para o trabalho, tentando esquecer a noite em que o pai o expulsou de casa. Você não é meu filho, disse, a voz cortante como faca. Desde então, Mateus carrega a culpa e o medo de ser visto. Alfama, com suas ruas estreitas e olhares curiosos, não é lugar para segredos, mas é onde ele sobrevive, entregando pacotes, evitando perguntas, mantendo a cabeça baixa. Naquela noite, a última entrega do turno leva-o a um café pequeno no fim de uma rua íngreme. A campainha toca e André aparece, 25 anos, dono do lugar. O sorriso dele é leve, mas firme, como se soubesse algo que Mateus ainda não entende. Boa noite, diz André, a voz calma. Pode deixar o pacote ali na entrada. Mateus obedece, mas hesita ao receber o pagamento. André estende um copo d'água. Está quente hoje, não está? Bebe, vai te fazer bem. Mateus pega o copo, os dedos roçando os de André por um instante. O toque é rápido, mas o suficiente para acelerar o coração. Obrigado, murmura, evitando o olhar. Ele não está acostumado a gentilezas, muito menos de homens. No bairro, homens como ele não oferecem água, sem segundas intenções. Mas André parece diferente. Você entrega muito por aqui? Pergunta André, encostado na porta, como se o tempo não existisse. Às vezes, responde Mateus, seco, mais por defesa do que por grosseria. Ele sente o peso do olhar de André, não invasivo, mas curioso, como se tentasse ler algo além da superfície. Beleza, então. Até a próxima, diz André, com um aceno. Mateus sobe na bicicleta, mas ao partir, olha pelo retrovisor. André ainda está lá, parado, olhando a rua. A imagem fica gravada, como uma pergunta sem resposta. Nos dias seguintes, Mateus não para de pensar naquele encontro. O trabalho continua. Subir ladeiras, entregar pacotes, ignorar o cansaço. Mas, a cada parada, a memória de André volta. O sorriso, a voz, a água gelada. Ele tenta afastar o pensamento. Não é para mim, repete a si mesmo. Cresceu ouvindo que homens como ele não sentem isso, não vivem isso. O bairro reforça a regra, olhares atravessados, cochichos nas esquinas. Ainda assim, algo nele resiste, querendo mais. Uma semana depois, a rota o leva de volta ao café. O céu está alaranjado, o turno quase no fim. Mateus toca a campainha, o coração batendo mais rápido do que gostaria. André abre a porta, o mesmo sorriso no rosto. Achei que eras tu, diz, com um tom que mistura brincadeira e certeza. Mais um pacote? Mateus assente, entregando a encomenda. Desta vez, André não oferece água, mas café. Queres? Acabei de passar. Mateus hesita. A cabeça diz para recusar, pegar a bicicleta e ir embora. Mas o corpo não obedece. Tá bom, responde, quase sem pensar. Entra no café, senta-se numa cadeira perto do balcão. André serve o café, o cheiro forte enchendo o ar. Conversam sobre coisas simples. O trânsito, o calor, as ruas de Alfama. Mas há uma tensão no ar, um silêncio cheio de coisas não ditas. André pergunta, sempre foste entregador? Desde os 18, responde Mateus, depois que saí de casa. Ele para, o peso da memória voltando. André não insiste, mas o olhar dele diz que entende. A vida às vezes obriga a gente a correr, né? Diz André, mexendo o café. Mas às vezes também dá uma pausa,
Mateus sente um aperto no peito. Ninguém nunca olhou para ele assim, como se ele fosse mais do que um entregador, mais do que o cara que pedala e some. Quando Mateus se levanta para ir embora, André o acompanha até a porta. Volta quando quiseres, diz a voz baixa, quase um convite. Mateus assente, sem prometer nada. Na bicicleta, o vento não leva embora o calor que sente no rosto. Ele sabe que está em apuros. Não pelo trabalho, não pelo bairro, mas por algo que começa a crescer dentro dele. Algo que não explica, mas que não consegue ignorar. No dia seguinte, no depósito onde pega as entregas, Ricardo, um colega mais velho, faz um comentário. Tás passando muito tempo naquele café, hein, Mateus? O que tá rolando lá? O tom é de brincadeira, mas os olhos são afiados. Mateus força um sorriso. Diz que é só trabalho. Mas o estômago embrulha. Ele conhece esse tipo de pergunta. No bairro, fofocas correm mais rápido que as bicicletas. E para alguém como ele, que já perdeu tanto por ser quem é, cada palavra é uma ameaça. Mateus pedala para a próxima entrega, mas a cabeça está longe. O sorriso de André, o café, a sensação de ser visto. Tudo isso o puxa para um lado, enquanto o medo, a culpa e as memórias do pai o puxam para outro. Ele não sabe quanto tempo vai conseguir equilibrar os dois. Mas uma coisa é certa: algo mudou, e fugir não será tão fácil quanto antes. Mateus pedala pelas ladeiras de Alfama, o peso do último encontro com André ainda grudado no peito. Cada entrega parece mais longa, cada rua mais estreita. Ele tenta se concentrar no trabalho, mas o pensamento volta ao café, à voz calma de André, ao convite que não sai da cabeça. Volta quando quiseres. O medo de ceder luta contra a vontade de voltar, e Mateus sente o coração preso numa corda bamba. Os dias passam rápidos, mas carregados. Mateus começa a encontrar desculpas para passar pelo café de André, mesmo quando a rota não exige. Uma entrega extra aqui, uma pausa ali. André sempre o recebe com o mesmo sorriso, oferecendo café ou uma conversa curta que deixa Mateus mais leve. Numa dessas tardes, André insiste para ele ficar depois do expediente. Fecha comigo hoje, diz, enquanto arruma as cadeiras. Mateus hesita, mas aceita. Sentam-se do lado de fora, o céu alaranjado de Lisboa refletindo nos olhos de André. Por que continuas a correr tanto? Pergunta André, mexendo o café. Mateus dá de ombros. É o que sei fazer. Pedalar, entregar, seguir em frente. André inclina a cabeça, como se visse algo mais. Mas e se parares um pouco? O que acontece? Mateus não responde. A pergunta cutuca uma ferida antiga. A memória do pai gritando, da mãe calada, do vazio que ficou. Ele muda de assunto, fala do trânsito, mas André não desiste. Tu tens mais do que isso, Mateus. Só não queres ver. A conversa termina com um silêncio pesado, mas quente. André toca a mão de Mateus por um instante, um gesto simples que faz o coração dele disparar. Até amanhã, diz André, levantando-se. Mateus volta para casa, a bicicleta mais leve, mas a cabeça mais pesada. Ele sabe que está se aproximando de algo perigoso, algo que o bairro não perdoa. Ainda assim, não consegue parar. As visitas ao café tornam-se frequentes. Mateus e André trocam histórias. André conta como abriu o café com economias magras, sonhando em criar um espaço onde todos se sentissem bem-vindos. Mateus fala pouco, mas aos poucos deixa escapar pedaços do passado, a rejeição do pai, a solidão de viver escondido. André escuta, sem julgar. Ninguém merece carregar isso sozinho, diz ele, numa noite em que ficam até tarde, o café já fechado. Mateus sente algo se soltar dentro dele, como se, pela primeira vez, alguém o visse de verdade. Mas o bairro começa a falar.
Ricardo, o colega entregador, nota as paradas frequentes de Mateus no café. Numa manhã, no depósito, ele lança uma indireta. Tás virando cliente fixo daquele café, hein? O que tem lá de tão especial? O tom é leve, mas os olhos são duros. Mateus força um riso, diz que é só café bom, mas sente o estômago apertar. Ricardo não é de guardar segredos, e Alfama é pequena demais para boatos. Outros entregadores começam a olhar de lado, cochichos surgem entre risadas. O Mateus tá diferente, diz um. Tá sempre no mesmo canto, completa outro. Mateus tenta ignorar, mas o medo cresce. Ele já perdeu muito por ser quem é. A casa, a família, a paz. E se perder o trabalho agora? E se os boatos chegarem aos ouvidos errados? Ele pedala mais rápido, como se pudesse deixar as vozes para trás. Mas numa noite, tudo piora. Após uma entrega, Mateus para no café. André está lá, fechando a caixa. Fica mais um pouco, pede. Mateus cede, e os dois caminham até um beco atrás do café, longe dos olhares. Sob a luz fraca de um poste, André se aproxima. Quero te conhecer de verdade, Mateus, diz, a voz baixa. Antes que Mateus possa responder, André o beija. O beijo é rápido, tímido, mas acende algo que Mateus não sabia que existia. Ele se afasta, o coração batendo alto, o medo misturado com um calor novo. Não podemos, murmura, olhando ao redor, como se o bairro inteiro estivesse assistindo. André sorri sem forçar. Quando estiveres pronto, eu estou aqui. Mateus volta para a bicicleta, o corpo tremendo. Ele quer acreditar em André, mas o peso do passado o puxa para trás. No dia seguinte, o depósito está diferente. Ricardo o encara, um sorriso torto no rosto. Tava no café ontem à noite, né? Vi tua bicicleta lá fora. Mateus sente o chão sumir. Ele nega, diz que era só uma entrega, mas Ricardo ri. Entrega à meia-noite? Conta outra. Os outros entregadores ouvem, alguns riem, outros desviam o olhar. Mateus pega a lista de entregas e sai, o coração acelerado. Ele sabe que os boatos vão crescer, que Alfama não deixa nada passar despercebido. E pela primeira vez, ele se pergunta se André vale o risco, ou se está prestes a perder tudo de novo. O beijo de André ainda queima nos lábios de Mateus, mas o medo pesa mais. Ele pedala por Alfama, o coração dividido entre o calor daquele momento e o frio dos boatos que crescem no bairro. Ricardo espalhou a história. Mateus e o dono do café, sempre juntos. Os olhares no depósito são cada vez mais afiados, e Mateus sente o cerco se fechar. Ele quer acreditar em André, mas a dúvida o consome. Será que vale arriscar tudo por um sentimento que mal entende? Os dias seguem tensos. Mateus evita o café, mas não consegue apagar André da cabeça. Cada entrega é uma batalha para manter a calma, ignorar os cochichos dos colegas. Tás quieto, hein, Mateus? Problema no café? Pergunta Ricardo, o tom carregado de sarcasmo. Mateus engole seco, responde com um aceno vago e pedala para longe. Ele sabe que o bairro está falando, que cada pausa no café de André alimenta as fofocas. Mas o desejo de voltar é mais forte que o medo. Numa noite, ele cede. Após o turno, para a bicicleta em frente ao café. André está lá, varrendo a calçada. O movimento tranquilo, como se o mundo não tivesse pressa. Pensava que tinhas desistido de mim, diz André, com um sorriso que faz o peito de Mateus apertar. Estava ocupado, mente Mateus, sentando-se numa cadeira do lado de fora. André não pergunta mais, apenas serve um café e se senta ao lado. Conversam sobre coisas leves, o mar, as ruas, a vida. Mas o ar está carregado, como se ambos soubessem que algo maior está por vir. Queres dar uma volta? Sugere André. Mateus assente
e os dois caminham pelas ruelas escuras de Alfama. Num beco, longe dos olhares, André para. Mateus, eu gosto de ti. De verdade, diz a voz firme. Mateus sente o coração disparar. Mas antes que possa responder, André o puxa e o beija de novo. Mais seguro, mais intenso. Por um instante, Mateus esquece o bairro, os boatos, o passado. Só existe aquele momento, quente e real. Mas ao se afastarem, ele vê uma sombra passar na esquina. Alguém os viu. No dia seguinte, o depósito é um campo minado. Ricardo espera Mateus com um sorriso venenoso. Então tava no beco com o teu amigo ontem, né? Diz, alto o suficiente para os outros ouvirem. O grupo ri. Alguns desconfortáveis, outros cruéis. Que é isso, Mateus? Viraste o Romeu do café? Mateus sente o rosto queimar, o estômago revirar. Ele nega, gagueja uma desculpa, mas as risadas cortam como lâminas. Pega a bicicleta e sai, o peso do escárnio grudado nas costas. Desesperado, Mateus vai ao café, confrontar André. Eles sabem. Alguém nos viu, diz, a voz tremendo. André tenta acalmá-lo. Relaxa, não devemos nada a ninguém. Mas a conversa é interrompida por um grupo de amigos de André, que entram no café. Um deles, João, olha Mateus de cima a baixo e ri. É esse o cara que tá sempre com ele, André? Tás brincando, né? O tom é de deboche, e os outros riem. Mateus espera que André o defenda, que diga algo, qualquer coisa. Mas André baixa os olhos e murmura. Não é nada disso. Só um mal-entendido. As palavras atingem Mateus como um soco. Ele fica parado, o coração despedaçado, enquanto os amigos de André continuam a rir. Melhor assim, cara. Não queremos confusão no bairro, diz João. Mateus vira as costas e sai, a bicicleta esquecida na calçada. Ele caminha sem rumo, as ruas de Alfama borradas pelas lágrimas que não deixa cair. A traição de André é pior que os boatos, pior que o desprezo do pai. É a prova de que confiar foi um erro. Naquela noite, sozinho no quarto alugado, Mateus revive tudo. O pai gritando, a mãe calada, os colegas rindo, e agora André, o único que parecia entender, escolhendo o medo em vez dele. Ele pega o celular, pensa em mandar uma mensagem, mas desiste. Apaga o número de André, como se isso pudesse apagar a dor. O silêncio do quarto é sufocante, e Mateus percebe que está mais sozinho do que nunca. Mas no fundo, uma faísca de raiva acende. Ele não quer mais se esconder. Não quer mais carregar a culpa de ser quem é. Só não sabe como começar. A traição de André corta como faca. Mas Mateus não deixa as lágrimas caírem. Ele pedala por Alfama, as ruas escuras, engolindo sua raiva. O bairro sussurra. O Mateus e o dono do café. Os boatos cresceram, e os olhares dos colegas no depósito pesam mais que nunca. Ele quer desaparecer, mas algo dentro dele se recusa a ceder. Pela primeira vez, Mateus sente que fugir não é a resposta. Ele precisa enfrentar a si mesmo antes de enfrentar o mundo. Os dias seguintes são um vazio. Mateus evita o café de André. Ignora as mensagens que ele tenta mandar. No trabalho, Ricardo não perde a chance de provocar. Cadê teu amigo, Mateus? Sumiu? Os outros riem, mas Mateus não responde. Ele pedala mais rápido, como se pudesse deixar a dor para trás. Mas à noite, sozinho, as memórias voltam. O pai, o expulsando de casa, a mãe sem dizer uma palavra, e agora André, que prometeu entender, mas escolheu o silêncio. A solidão é um peso que ele conhece bem, mas nunca pareceu tão pesado. Numa tarde, enquanto entrega um pacote, Mateus recebe uma ligação inesperada. É Clara, sua irmã mais velha, a única da família que nunca virou as costas. Estás estranho, mano. O que está acontecendo? Pergunta ela, a voz cheia de preocupação. Mateus hesita, mas a dor transborda. Ele conta tudo. Os encontros com André, o beijo no beco,
a traição no café, os boatos que correm por Alfama. Clara escuta, sem interromper. Tu não mereces carregar isso sozinho, diz ela. Vem cá em casa. Vamos conversar. Mateus chega ao apartamento de Clara, no bairro Alto, no fim do turno. Ela o recebe com um abraço apertado, sem perguntas. Sentam-se na varanda, o som da cidade ao fundo. Quando o pai te mandou embora, eu devia ter feito mais, diz Clara, a voz tremendo. Mas agora estou aqui. Tu não precisas te esconder, Mateus. Não de mim, nem de ti mesmo. As palavras dela abrem uma rachadura no muro que Mateus construiu ao redor do coração. Ele conta como se sentiu vivo com André, mas também como a traição o fez duvidar de tudo. Tu não podes deixar os outros decidirem quem és, diz Clara. O pai, o bairro, esse André. Ninguém tem esse poder. Só tu. Mateus ouve, mas a raiva ainda queima. Ele quer acreditar, mas o medo de ser julgado, de perder o pouco que tem, o paralisa. Clara insiste. Se tu não te aceitares, quem vai? Ela pega o celular e mostra mensagens de um grupo de apoio local para pessoas LGBTQ+. Eles me ajudaram a entender o que tu passaste. Talvez possam te ajudar também. Naquela noite, Mateus não dorme. Ele pensa em Clara, no que ela disse, no grupo que talvez seja um lugar seguro. Pela manhã, decide agir. Escreve uma carta para si mesmo, algo que nunca fez. Mateus, tu não és o erro que o pai disse que eras. Tu não és a vergonha que o bairro quer que sintas. Tu és suficiente. As palavras saem tortas, mas verdadeiras. Ele não as mostra a ninguém, mas guardá-las no bolso parece um primeiro passo. No depósito, os boatos continuam. Ricardo faz outro comentário. O que foi, Mateus? Tás de luto pelo teu café? Mateus respira fundo. Olha nos olhos dele. Se tens algo a dizer, diz na cara. Responde, a voz firme. Ricardo hesita, surpreso, e os outros ficam em silêncio. Pela primeira vez, Mateus não baixa a cabeça. Ele pega a bicicleta e sai, sentindo algo novo. Não é coragem total, mas é um começo. Dias depois, Mateus decide ir ao grupo de apoio que Clara mencionou. Num espaço pequeno, encontra pessoas que contam histórias parecidas com a dele. Rejeição, medo, mas também esperança. Uma mulher, Ana, fala sobre como aprendeu a viver sem se esconder. Não é fácil, mas é nosso, diz ela. Mateus não fala muito, mas ouve. Pela primeira vez, sente que não está tão sozinho. Ele ainda pensa em André, na dor da traição. Mas agora entende que o problema não é ele. É o medo que o mundo impôs. O mesmo medo que fez André recuar. Mateus decide que não quer ser assim. Ele pega o celular, hesita, mas escreve uma mensagem para André. Quero falar. Não por ti, mas por mim. Ele não espera a resposta, mas sente o peito mais leve. Não é sobre André, nem sobre o bairro. É sobre ele mesmo, sobre o direito de existir sem se encolher. Mateus pedala por Alfama, o vento de Lisboa batendo no rosto. Pela primeira vez, sente o peito leve, como se o peso do passado começasse a soltar. A traição de André ainda dói. Mas a carta que escreveu para si mesmo, tu és suficiente, está no bolso, um lembrete de que ele não precisa da aprovação de ninguém. Os boatos no bairro continuam, mas Mateus está decidido. Não vai mais se esconder. É hora de viver a sua verdade, mesmo que o mundo não esteja pronto. No depósito, os olhares de Ricardo e dos outros entregadores ainda cortam. Então, Mateus, voltaste ao café? Pergunta Ricardo, o tom carregado de provocação. Mateus para, respira fundo e encara-o. Não é da tua conta, Ricardo, mas se queres saber, eu sou quem sou, e não vou mudar por vocês. O silêncio toma o depósito. Alguns desviam os olhos, outros murmuram, mas Ricardo não responde. Mateus pega a bicicleta e sai,
Sentindo o coração bater forte, não de medo, mas de alívio. Ele decide confrontar André. Não por raiva, mas para fechar aquele capítulo. Chega ao café numa tarde quente, o movimento baixo. André está atrás do balcão, mexendo no celular. Ao ver Mateus, ele hesita, o olhar culpado. Quero falar, diz Mateus, a voz firme. André assente, e os dois sentam-se numa mesa afastada. O que fizeste doeu, começa Mateus. Negaste-me na frente dos teus amigos, como se eu fosse nada. Mas o problema não sou eu, és tu. Escolheste o medo. André baixa a cabeça, as mãos apertando o copo vazio. Eu sei que errei, murmura. Fiquei com medo do que iam dizer, mas não queria te magoar. Mateus ouve, mas não sente mais raiva, só clareza. Eu não posso viver por metades, André. E tu também não devias. Ele se levanta, deixa o pagamento de uma entrega antiga na mesa e sai. Não olha para trás. Na bicicleta, sente que acabou de recuperar algo que nem sabia que tinha perdido: o respeito por si mesmo. Nos dias seguintes, Mateus procura o grupo de apoio que Clara indicou. Numa reunião, conhece pessoas que, como ele, enfrentaram rejeição, mas encontraram formas de seguir em frente. Ana, que já tinha falado na primeira reunião, aproxima-se. Tu tens força, Mateus. Só precisas de tempo para acreditar nisso, diz ela. Ele começa a participar mais, compartilhando pedaços da sua história. Cada palavra dita é um tijolo a menos no muro que construiu ao redor de si. Clara também se torna um porto seguro. Numa noite, ela o convida para jantar com amigos dela, num terraço com vista para o Tejo. Mateus hesita, mas vai. Lá conhece pessoas que não o julgam, que riem das suas histórias de entregas atrapalhadas, que perguntam quem ele é, não o que ele é. Pela primeira vez, Mateus sente que pode ser ele mesmo sem explicações. Ele ri alto, algo que não fazia há anos, e Clara sorri do outro lado da mesa. Estás diferente, mano. Mais leve, diz ela. Mateus assente, o peito quente. Os boatos em Alfama não param, mas já não o atingem como antes. Um dia, no depósito, um colega novo, Miguel, aproxima-se. Ouvi o que disseste a Ricardo. Foi corajoso, diz, com um aceno de apoio. Mateus sorri, surpreso. Nem todos no bairro são contra ele. Alguns, como Miguel, só precisavam de alguém para mostrar que o silêncio não é a única resposta. Numa manhã, enquanto pedala pelas ruas, Mateus para perto do rio. O Tejo brilha sob o sol, e ele respira fundo. Pensa no pai, que nunca ligou, na mãe, que nunca defendeu, em André, que escolheu o medo. Mas pensa também em Clara, em Ana, em Miguel, em si mesmo. Ele pega a carta do bolso, lê as palavras mais uma vez e aguarda. Não precisa mais carregá-la. A verdade está dentro dele agora. Mateus sobe na bicicleta e pedala, o vento misturando-se ao som da cidade. Ele não sabe o que o futuro guarda, mas sabe que não vai mais correr do que sente. O bairro pode falar, os olhares podem julgar, mas Mateus escolheu ser. E pela primeira vez, isso é suficiente. Se esta história lhe tocou, inscreva-se no canal e ative o sino. Vem aí mais histórias que vão emocionar, inspirar e desafiar o seu caminho. Cada história conta e aproxima-nos da pessoa que estamos destinados a ser.